lá no Evangelho de João. E lá no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele começa falando a respeito de Jesus sendo a palavra, o verbo. Então, no primeiro versículo, há uma declaração que todos sabemos de cor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo a sua glória, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A encarnação de Jesus, o Filho de Deus. A promessa se cumpriu. Nós vemos no Evangelho de João declarando que realmente Jesus, Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus, sendo Deus, se faz ser humano, paga o preço por nossos pecados. Então o início desta carta está centralizado na confirmação de Jesus ser Deus, ser o Filho do Deus vivo, estar operante lá na criação de todas as coisas, se encarnar, se fazendo ser humano, viver entre nós e ser visto por todas as pessoas. E então o ser humano viu a glória de Jesus. Desta forma, João vai declarando a respeito de Jesus e vai firmando esta maneira tremenda, poderosa, maravilhosa da encarnação. Ele vai desenvolvendo isso, e quando vamos chegando lá no capítulo 1 mesmo, versículo 29, quando João ele vai confirmando e vai repetindo o testemunho a respeito de Jesus, e ele não mede esforços e vai até o versículo 31, vou estar lendo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confirma que Jesus,
o Cordeiro de Deus, Deus que se fez ser humano para pagar o preço de nossos pecados. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João, que vinha batizando, o batismo do arrependimento, ele declara que antes dele, Jesus já existia, já era. Antes, porque ele confirma a existência de Jesus lá no princípio, na criação de todas as coisas. Ele confirma a pré-existência de Jesus sendo Deus, fazendo-se ser humano. Então, o Senhor Jesus procura João para ser batizado. E então, João batiza Jesus. João até fica meio assim recalcitrante para batizar Jesus, mas Jesus praticamente exige de João que João o batize. E então nós vemos aquela maravilhosa operosidade de Deus no batismo de Jesus. Então desce o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea como de uma pomba. Nós vemos então ali Jesus sendo batizado e vemos o Espírito Santo descendo ali. E então Deus fala, e todas as pessoas que estavam ali ouvem o clamor de Deus: esse é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer, em quem eu me comprazo, diz a palavra. Sabem, queridos, nós temos diante de nós algo tremendo, maravilhoso. É o derramar do presente de Deus em Jesus. Deus que se faz ser humano para pagar o preço dos nossos pecados. Quando vamos chegando então, lá no versículo até o 43, até o 51, eu quero centralizar uma chamada para nós. Firmado em tudo isso maravilhoso que é declarado por João, agora nós temos uma palavra que é uma exortação, é algo para nós testemunharmos, é algo para nós estarmos declarando todo o tempo todo. Eu vou estar lendo então do 43 até o 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas o que estás verá, maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Texto maravilhoso. De que maneira o Senhor tem se revelado a você? De que maneira Jesus tem se revelado a você? Eu sei como Ele revelou-se a mim.
Eu sei como desde a minha tenra idade o Senhor foi falando ao meu coração, foi movendo, comovendo, quebrantando, até que eu tomei uma decisão, não aguentei mais, e eu recebi Jesus. Eu entendi que Ele era o único Salvador, e eu tenho visto a glória do Senhor acontecer. Neste texto, eu quero chamar a atenção nestes próximos versículos que eu vou mencionando, como testemunhar isto, que é tão maravilhoso. E então, primeiro, dar a maior importância à pessoa de Jesus Cristo. O versículo 36, ele declara: no dia seguinte estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Jesus operante ali naquele momento, e eu, versículo 33, eu não os conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, poderoso, maravilhoso, Ele é o príncipe da paz. Quando olhamos então, vendo Jesus passar, versículo 36, Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Nós podemos e devemos declarar de Jesus: Jesus é o Cordeiro de Deus, revelou-se a mim. Eu entendi, eu senti a presença de Deus na pessoa de Jesus, que falou comigo, no mover do Espírito, cheio do poder do Espírito, que moveu o íntimo do meu coração. Eu entendi que era pecador, estava perdido, precisava proclamar salvação. Essa é a maneira de testemunharmos, irmãos. Nós precisamos evidenciar Jesus, autor da vida, aquele que pagou por nossos pecados, aquele que no mover do Espírito foi revelado a nós na palavra, aquele em quem, ao sermos movidos pelo Espírito, cremos. Precisamos evidenciar na nossa declaração de salvação Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo aquele que crer em Jesus Cristo. O segundo aspecto que eu quero destacar é que nós precisamos apelar aos nossos amigos. Nós precisamos apelar às pessoas que convivem conosco. Nós precisamos apelar às pessoas que conhecemos, aos nossos familiares, a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque tirou o nosso, pagou o preço por nossos pecados, irmãos. No poder da ação do Espírito, aqueles a quem nós apelarmos também receberão Jesus como único e suficiente Salvador, e nós seremos então agraciados com uma alegria tremenda ao vermos essas pessoas nascidas de novo. Faça a diferença na vida das pessoas, apele a elas, para elas receberem Jesus como Salvador. Não fica com vergonha não, fale a tempo, fale fora de tempo, fale a todo momento a essas pessoas, para que elas não vão lá para a perdição eterna, mas para que você sinta a alegria de vê-las junto com você lá na glória do Senhor. Esse é o segundo objetivo, é apelar aos amigos. Eu vejo isso no versículo 41. No versículo 41, Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Felipe encontrou Natanael e chamou a atenção de Natanael, disse para Natanael, não perdeu tempo, ele apelou para Natanael, que era seu amigo, e é interessante observar a declaração, essa declaração, quando ele encontra a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Eles conheciam a lei, eles conheciam tudo que estava escrito. Achamos aquele, apelando para o amigo. Eu encontrei aquele, eu encontrei o Salvador, você também precisa. E é interessante, seguimos a leitura, a quem se
referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí Natanael perguntou-lhe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu imagino Filipe olhando para Natanael e dizendo: venha, veja, venha aqui, venha ver. Quando você chamar a atenção dos seus amigos, quando você chamar a atenção dos seus parentes, quando você chamar a atenção das pessoas, dizendo: Jesus nasceu, eu encontrei Jesus, Ele me salvou. E a pessoa dizer: quem é esse Jesus? É o Jesus de Nazaré. Se eles fizerem como esse Natanael e zombou de Filipe: pode vir alguém bom lá de Nazaré? Ué, você venha e veja. Então nós precisamos apelar a tempo e fora de tempo, ainda que venhamos a ser até ridicularizados, nós precisamos chamar a atenção. E então eu quero trazer mais um pontinho aqui, convidar outros após sentir a emoção da descoberta pessoal. Voltar ao primeiro amor, irmãos. Voltar ao primeiro amor. Eu fico pensando quando eu tinha 11, 12, 13 anos, quando eu quis dar uma volta por aí para conhecer as várias denominações. Eu vi quando eu tinha lá na minha adolescência o desejo de dar uma volta para conhecer outras coisas, e o primeiro amor parece que foi apagando. Sabem, queridos, nós corremos o risco de perder o primeiro amor, nós corremos o risco de perder aquele impacto de nossa salvação, aquela alegria, aquele sentimento eufórico de nascermos de novo, de estarmos na mão de Deus, de sentirmos o Espírito Santo agindo em nós. Nós precisamos trabalhar em nós para sempre estarmos vivenciando esse primeiro amor, esse amor pela nossa condição de salvos, esse amor pela condição de ser achado por Jesus, esse amor de ter sido envolvido e batizado pelo Espírito Santo, esse amor de querer falar para todos o que tem acontecido conosco, porque no tempo que vamos vivendo, esse primeiro amor tende a esfriar e as pessoas param de falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus, precisamos falar daquele que é o nosso Salvador. E concluindo, irmãos, concluindo essa meditação, nós precisamos então olharmos para um aspecto de não debater apenas com argumentos, mas com desafios. Não adianta só argumentar. Nós precisamos ter os desafios. Os desafios começam em nós. Os desafios através de nós são colocados diante das pessoas. As pessoas precisam ser desafiadas, irmãos. Elas precisam ser desafiadas. É interessante essa condição de mudança. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe olha para Natanael e diz: ué, venha ver. O desafio, irmãos, o desafio. Ah, mas aquela igreja tem tanta gente, parece que aquele povo lá é tudo pecador. Ué, venha ver a diferença que o Senhor vai fazer na tua vida. Venha ver a diferença que já fez na vida dessas pessoas. Ah, mas será que vale a pena? Venha ver. Para isso, irmãos, nós precisamos estarmos falando diretamente de Jesus. Nós precisamos estar realmente falando com as pessoas que são nossas amigas, nossos parentes, conhecidos e outros. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e nós precisamos sentir em nós o desafio, e nós precisamos desafiar essas pessoas. Não podemos deixar de falar daquele que nos concedeu no derramar da graça
salvadora, presente que não merecíamos, porque Ele pagou o preço por nossos pecados, Ele se derramou por nós, não podemos deixar de falar de Jesus. Jesus de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador, a tempo e fora de tempo. Vamos em frente, sem desanimar, porque realmente o Senhor é conosco. Ele é presente, operante. Terceira estrofe. Amém, Senhor. Muitos amigos ali hei de achar, paz, alegria, eternal bem-estar. Mas quando meu Salvador me salvar, glória perene será para mim. Se há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim, quando puder o seu rosto mirar, oh, há de ser grande glória para mim. Senhor, abençoa todos nós com o teu cuidado. Abençoa os irmãos que não puderam estar aqui também. Estende a tua bênção sobre todo o teu povo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o teu amor sem igual, Senhor, o consolo do Espírito Santo, Senhor Deus, seja sobre nós agora e para sempre. Amém. Deus seja louvado.